Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito o Senhor. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Convido você para uma oração de gratidão a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta manhã e está acontecendo. Gostoso aqui, tá? Maravilhoso. Se você está alegre, um sorriso de novo, deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. Queridos, está muito gostoso, mas nós temos que encerrar as atividades que temos na casa, não é? Mas antes de devolver aqui o nosso capelão, me permita breves comunicações aqui. Primeiro, agradecer e saudar com muita alegria o deputado distrital, deputado aqui do Distrito Federal, nosso irmão Rodrigo Márcio, fique de pé, porque a turma te conhece. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Distrital, Câmara Legislativa aqui de Brasília, tá bem? Glória a Deus. Aplausos para o nosso irmão. Obrigado, Deus, pela sua presença. Pastor Legário, Deus te abençoe. Este casal que virá do Rio de Janeiro ontem para prestigiar a sessão do Dia da Bíblia, Deus nos abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Ontem, nós realizamos de manhã a sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia. Foi uma bênção. Amém? Foi bênção. Já foi apresentado aqui, mas eu queria destacar a presença do nosso irmão Luciano, lá da Argentina, que preside um projeto chamado Parlamento em Fé. É um projeto que está graçando o mundo. Começa pela América do Sul, mas vai se ampliando. Ele se faz ladear do doutor Gessé, nosso irmão, advogado aqui de Brasília, e que coordenará o projeto Parlamento em Fé aqui no Brasil, particularmente aqui em Brasília. Não é? É um projeto interessantíssimo de evangelização, de oração dentro do parlamento, ou dos parlamentos, um negócio fantástico, um negócio de Deus. Do Sóceres, que já foi missionário na Argentina e que esteve recentemente na Argentina participando de um evento, sabe o que é o Parlamento em Fé mais do que nós todos. Deus te abençoe. Ok? Pastor Marcelo, que Deus continue te usando. Deputado Edmar Roda, você foi bênção de trazer o pastor Marcelo aqui. Pastor Zé Ferreira, pastor Elizabeth, vamos aguardá-los aqui em fevereiro. Tá bem? Deputado Lincoln, aguardamos o pastor Márcio Falador. Também será bênção aqui no teu YouTube. Irmãos, nós, ainda antes aqui do nosso papelão, me permita, nós estamos no próximo aí do 25, não é? Celebração de Natal, confraternização nas igrejas, nas famílias. Um momento muito gostoso. Nós celebramos Cristo todos os dias. Mas essa é uma data simbólica e que envolve todo mundo cristão, não é? É interessantíssimo. Então eu não gostaria que ninguém saísse daqui ao final do nosso culto sem abraçar algumas pessoas, desejar boas festas, um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado, aquela palavra de ministração, tá bom? Ok? E a nossa assessoria da Frente Parlamentar Evangélica, sob a orientação do deputado Paulo Freire, a irmã Regina, o Fábio, a turma aí, em nome da frente, prepararam uma lembrancinha, tá certo? Vai entregar para cada um de vocês em nome da frente. Mas isso vai se dar só daqui a alguns minutos no encerramento, tá bom? Uma lembrancinha, você não sair aqui de mão vazia, ok? E ainda, ao final, após a oração, o procedimento que a capelania aqui adotar, eu quero convidar os deputados ao final para que venham aqui. A gente vai fazer uma foto e quem tiver na foto, eu não sei se é só quem tiver na foto. Quem tiver na foto e quem não tiver na foto vai também ganhar um segundo presente, uma Bíblia do Cerrado. Ok? Tem Cerrado lá do Paraná?
Goiás não tem, Goiás, Mato tem cidade. Ok? Gente, hoje é só bênção, vocês estão vendo? Só bênção, não é? Maravilha. Pastor Danilo, Deus te abençoe com toda a sua equipe. Penso que era isso. Por favor. Queridos, aproveitando esse instante das melhores comunicações, me permita compartilhar com vocês algo interessante. Às vezes a gente não tem a percepção do quanto Deus está nos abençoando. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos abençoar infinitamente mais do que aquilo que pensamos, desejamos e pedimos. A Frente Parlamentar Evangélica, e eu dizia isso ontem a alguns parlamentares, a gente fica parecendo que é uma coisa só nossa aqui, uma organização nossa e tal. E a Frente tem um conceito, uma respeitabilidade dentro da casa e fora da casa que a gente não mede, a gente não imagina. Às vezes eu fico surpreso. E agora, não só aqui dentro da casa, no Brasil, no exterior. Glória a Deus. Eu, pastor Paulo, outros irmãos aqui, vez ou outra, recebemos aqui jornalista de alguma revista científica, ou revista só de notícia, ou algum orientador de algum trabalho em universidades fora do país, estão fazendo um trabalho acerca da Frente Parlamentar Evangélica. Glória a Deus. Universidade nos Estados Unidos, na França, negócio tremendo, a gente não tem dimensão disso. Irmão Gilberto, deputado Gilberto, assim. E agora? E aí não é necessariamente, não tem razão exclusivamente da existência da Frente Parlamentar Evangélica, o governo de Israel estará promovendo, a partir do dia 13, agora, uma conferência de parlamentares evangélicos da América Latina. O governo de Israel está promovendo. A leitura é dia 13. O governo de Israel convidou 2 parlamentares evangélicos por país. Mas do Brasil, dado a importância da Frente Parlamentar Evangélica, que a gente não tem a dimensão disso, convidou 8. Amém? Amém? Amém. Mas isso tem algumas consequências também. À medida que nós, sob o domínio do Senhor, a direção do Senhor, vamos ocupando espaços de importância, isso mais inquieta adversários políticos, mas também o inferno. E aí nós precisamos. Tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Louvado seja Deus pela sua bendita e maravilhosa palavra. Estamos chegando ao final de mais um ano. Pela graça do nosso Deus, nós ainda estamos aqui. Sinal de que as misericórdias do Senhor têm nos acompanhado e há propósitos de Deus para a nossa vida. Desafio de olhar para Jesus firmemente, como diz a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero, com todo respeito aos irmãos, com todo temor diante de Deus, convidá-los a mais uma vez olharmos para Jesus nesta manhã, aprendermos com ele. Esse texto tem lições extraordinárias. Esses 5 versos têm lições preciosas, poderosas para o nosso coração a respeito de Jesus. Lições que devem marcar as nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Jesus seja visto em nós. Irmãos, ninguém pode aspirar nada maior do que isso. Refletir o brilho de Jesus. Refletir a glória de Jesus. O apóstolo Paulo diria: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu queria compartilhar com você brevemente nesta manhã 3 lições que eu aprendo com Jesus nesse texto e que nesse momento em que vamos chegando ao final de mais um ano devem ser
reavivadas em nosso coração. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos de uma profunda consciência de transitoriedade da vida. Porque Jesus cumpriu o seu ministério nesse mundo com uma profunda consciência de transitoriedade da vida. A vida é coisa que passa. O tempo está passando. A contagem não é cumulativa, a contagem é regressiva. Talvez por isso o nosso Rubem Alves tenha escrito que os anos de uma vida nunca se somam, eles sempre se subtraem. Na prática, isso significa que nós não devemos perguntar a uma pessoa quantos anos ela tem, mas nós devemos perguntar a uma pessoa quantos anos ela já não tem mais. Quando alguém me pergunta quantos anos que eu tenho, a resposta que eu dou, no meu caso 41 anos, não diz respeito a quantos anos eu tenho, diz respeito a quantos anos eu tive. Eu tive até agora 41 anos. Não os tenho mais. Nenhum deles está mais à minha disposição. Não posso mexer em nenhum deles mais. E os anos que eu tenho, eu simplesmente desconheço. Não sei nem mesmo se tratará de um ano inteiro. E essa é uma verdade sobre a vida. Vida é coisa que passa. Nós não gostamos muito de tocar nesse assunto. E uma das evidências do nosso desconforto é um modo como nós nos relacionamos ao tema da morte, que seria cômico não fosse trágico. Estava há um tempo atrás, encerrando um culto na igreja que pastorei, fui à porta cumprimentar os membros, como muitas vezes tantos pastores fazem, e um membro da nossa igreja me cumprimentou e disse: pastor, por gentileza, olhe pela minha avó, porque ela está internada no hospital e foi desenganada pelos médicos. Perguntei o nome da avó dele, me disse o nome, me comprometi a orar. E ele saiu. Quando ele saiu, me ocorreu um pensamento: aquele irmão não era jovem, tinha certamente 60 anos. Não quer dizer que seja velho. Que alguém demais já me olhou com o rosto aqui. Eu chamei de volta, irmão, só uma pergunta, por curiosidade: quantos anos tem a senhora, sua avó? Ele disse: pastor, minha avó está com 96 anos. E eu falei: então tá bom, nós vamos orar por ela. E de fato oramos por ela. Mas eu saí dali com aquele pensamento na minha mente: ore pela minha avó, que foi desenganada pelos médicos. O que é desenganar? Desenganar é tirar do engano. Alguém está enganado, você entra com um desengano, tira a pessoa do engano. Sobre o que estava enganada uma senhora de 96 anos? Que cada um aqui viva 120, não é essa a questão. Mas a questão é: nós sempre soubemos, somos peregrinos nesse mundo, diz a palavra. Não estaremos aqui para sempre. Vida é coisa que passa. A palavra diz: a vida de um homem são 70, 80 anos, o que passa disso é cansaço e enfado. A Bíblia diz que a vida passa e nós voamos. A Bíblia nos apresenta o desafio de nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Irmãos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Estive pregando nos Estados Unidos no ano passado, em algumas igrejas. Um dos pastores locais me levou para conhecer uma bela cidade chamada Princeton. E lá em Princeton conheci o seminário, a universidade, e finalmente fomos ver uma casa onde Albert Einstein morou. E ali na frente da casa, enquanto tirávamos fotografias e conversávamos, o pastor me contou uma história deliciosa. Diz que é verdadeira, ou que pelo menos corre nos Estados Unidos como uma história verdadeira. Diz que Einstein estava num trem, indo de Princeton para uma outra cidade onde ele daria uma conferência, quando de repente o fiscal dos vagões entrou no vagão que ele estava para recolher os bilhetes. E Einstein estava no chão, ajoelhado, tateando, como procurando alguma coisa. E aí o fiscal disse: senhor Einstein, aconteceu alguma coisa? Ele disse: eu não acho meu bilhete. O fiscal disse: não tem problema, eu sei quem o senhor é, e eu sei que o senhor não está aqui sem pagar, pode ficar tranquilo, não preciso do bilhete. Mas Einstein continuou ajoelhado e tateando. O fiscal disse: senhor Albert Einstein, por gentileza, não fique preocupado, eu sei quem o senhor é, e sei que o senhor não está aqui sem pagar, fique tranquilo, eu não preciso do bilhete. Mas Einstein nem o ouviu, continuou tateando. O fiscal disse: assim o senhor me ofende.
Eu já disse que eu sei quem o senhor é, não preciso do bilhete. Aí o senhor olhou para ele e disse: eu sei que você sabe quem eu sou, eu também sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo. Eu achei essa história deliciosa, porque nós precisamos saber para onde estamos indo. E nós sabemos para onde estamos indo. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. O texto diz que Jesus sabia que estava chegando a hora de deixar este mundo, de ir para o Pai. Você só faz uma carreira relevante neste mundo se tiver o coração posto naquele. Essa é a tese do C.S. Lewis. Ele escreveu que as pessoas que mais fizeram por este mundo foram aquelas que mais estiveram pensando naquilo. Irmãos, cada dia é um dia a menos aqui, não a mais. Cada dia nós estamos mais perto da nossa redenção. Maranata é uma palavra esquecida na igreja evangélica. A teologia chamada da prosperidade já não tem mais escatologia, porque concentrou o seu foco na vida aqui e agora. Mas a nossa vida está oculta em Cristo. Nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como da sua glória, pelo poder que Ele tem de submeter a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus. Mesmo que esse mundo tenha os seus encantos, ele não tem condições de encantar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Cumprir a nossa missão aqui, como quem sabe para onde está indo, diante de quem comparecerá. O trono nos aguarda. Amém. E o Senhor nos dirá palavras tão lindas: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Transitoriedade da vida. Se não acontece de nos apegarmos. Quem esquece que vida é coisa que passa, se apega. Se apega por várias razões. Medo da morte, talvez. As pessoas mais apegadas que eu tenho conhecido são as mais apavoradas. E elas se agarram a tudo que está à sua volta, como quem teme a hora derradeira. Eugene Peterson escreveu que a morte não encerra a nossa humanidade, a morte aprova a nossa humanidade. A morte aprova a nossa humanidade, porque nós sabemos para onde estamos indo. Segunda lição, rapidamente. Precisamos de uma profunda consciência de nossa identidade pessoal. Porque Jesus cumpriu o seu ministério com profunda consciência de identidade. O texto diz que ele sabia que tinha vindo de Deus, que voltava para Deus e que Deus lhe tinha dado todo o poder. A identidade de Jesus é uma das marcas de seu ministério. O ministério de Jesus começa com uma revelação identitária: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E a grande tentação do diabo no deserto é colocar em xeque a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, primeiro não devia estar passando necessidade. Manda as pedras virarem pão. Jesus disse: a minha filiação divina não consiste em ter as minhas necessidades físicas e materiais supridas. A minha filiação divina consiste em eu saber que a minha dependência maior é da palavra que procede da boca do meu Pai. Eu não sou filho de Deus porque eu tenho o que tenho. Eu sou filho de Deus porque eu ouço o Pai falar comigo. Amém. O diabo disse: então, se você é filho de Deus, pule do pináculo, seja famoso. As pessoas verão os anjos rasgando os céus para apanharem você na queda, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem. Jesus disse: eu não sou filho de Deus porque as pessoas me reconhecem como tal. Eu sou filho de Deus porque sei quem Deus é e sei do que Ele gosta. E Ele não gosta de ser tentado. Ninguém tenta Deus. Ninguém provoca Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo diz: então, e se você superasse essa questão de ser ou não ser filho de Deus e se tornasse o dono de tudo? Porque eu te darei todos os reinos e toda a glória desse mundo, se você prostrado me adorar. Porque veja a tentação do diabo contra Jesus. A identidade de Jesus em xeque pela tentação de alguém que simplesmente está à procura de identidade. Quando o diabo diz: me adore, o diabo está querendo dizer: por favor, faça-me sentir o que eu não sou, faça-me sentir como Deus.
Pessoas à procura de identidade usurpam a glória de Deus. Não sabem quem são, tentam ser o que não são. E Jesus disse: arreda Satanás, porque quem sabe quem é, sabe quem Deus é, e sabe que só Ele é digno de ser glorificado. Só teu Deus adorarás. A identidade de Jesus sempre esteve clara. Ele sempre soube quem era. E porque sabia quem era, pôde despir-se. Só se despe quem sabe quem é. Jesus se despe daquela condição de mestre e senhor e se cinge como uma toalha, como se fosse um escravo comum da casa. E começa a lavar os pés dos seus discípulos, porque me parece, irmãos e irmãs, que só quem sabe quem é pode ser menos. Quem não sabe quem é precisa ser mais sempre, sempre, sempre mais. Títulos honoríficos cada vez mais exuberantes, cada vez mais ostensivos, cada vez mais pomposos. Quem não sabe quem é precisa de cada vez mais reconhecimento alheio. Quem não sabe quem é precisa de cada vez mais bajulação. Mas quem sabe quem é pode despir-se e se cingir com uma toalha. E dizer: por favor, coloque seu pé aqui no meu joelho, eu vou lavar o seu pé. Eu não estou em crise de identidade, eu posso servir você. Eu não estou em crise de identidade, eu posso abençoar você. Eu não estou em crise de identidade, eu posso fazer parecer que eu sou menos do que de fato sou, porque quando eu pareço menos do que de fato sou, Deus parece maior na minha vida. E Ele é grande, e Ele é tudo, e a Ele a glória, e importa que Ele cresça e que eu diminua. No mundo que todos querem crescer cada vez mais, estamos precisando de homens e mulheres de Deus que se dispam de suas pretensões e sirvam cingidos com a toalha da humildade, glorificando a Deus com seus testemunhos. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus lavou os pés de Pedro. Jesus lavou os pés daqueles que não eram dignos de ter os seus pés lavados por eles. Depois se levantou e disse: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou, mas eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Quem sabe quem é pode ser menos. Por isso o apóstolo Paulo cantou tão lindamente em Filipenses capítulo 2 que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. E como homem, assumiu a postura de servo. E como servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Para terminar essa nossa reflexão breve, última lição. Primeiro, uma profunda consciência da transitoriedade da vida. Segundo, uma profunda consciência de nossa identidade pessoal. Terceiro, uma profunda consciência da dignidade do outro. Expressão que se traduz numa única palavra: amor. Diz o texto que nós lemos que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é importante porque amor é coisa que cansa toda a vida. Porque nós vivemos numa geração de inamáveis. Contudo, inamáveis que vivem em busca de um amor que não sentem que têm. Foi Freud quem escreveu que por trás de todo eu te amo existe um ame-me por favor. Todos à procura de amor, de ocupar o centro das atenções, de reconhecimento e valorização. Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, porque Ele não tinha demanda de ser amado, Ele tinha o compromisso de amar. Quando a minha demanda é ser amado, então eu peso sobre as pessoas e exijo delas que me reconheçam e valorizem em todo o tempo. Mas quando eu sei quem eu sou e sei o quanto eu sou amado por Deus, então agora eu posso amar até mesmo aquele que o meu coração diz que eu deveria odiar. Porque o coração é enganoso, corrupto mais do que todas as coisas.
mas no meu coração reina, no seu coração reina a vontade de Deus, que nos mandou amar. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amar adversários, amar desafetos, amar o traidor, amar Judas Iscariotes, lavar os seus pés, isso mesmo. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, porque Deus é amor, e aquele que é nascido de Deus ama, e quem não ama não é nascido de Deus e nem o conhece. Apóstolo João, não são palavras minhas, são palavras do apóstolo João. Como viver em amor em dias como os nossos? Como amar o desafeto? Como amar o adversário? Como amar o caluniador? Servindo-os e sendo instrumentos de Deus na vida deles. Eu não consigo, pastor, eu também não. Por isso eu peço a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desafio do amor. Pedro não lida bem com o que Jesus fez. Nós conhecemos a história. Pedro diz: você não vai lavar os meus pés. Porque aquela imagem de um Jesus apequenado com uma toalha na cintura não agradou Pedro, com pretensões messiânicas idealizadas. Mas aí que você vê quando uma pessoa ama de fato. Ela não é refém das expectativas dos outros e nem quer corresponder. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, nós não temos nada em comum. Pedro, eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para amar você. Calbart escreveu que o falso profeta é o líder que agrada a todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Pelo contrário, foi perseguido e crucificado. Mas ele mesmo nos ensinou que mais importa agradar a Deus. E Pedro aprendeu tanto essa lição que lá preso ele disse: vejam vocês mesmo o que é justo, se agradar aos homens ou agradar a Deus. Todos nós estamos aqui por uma razão. Amém. E importa nos agradar a Deus. Amém. Temos a tentação de agradar os outros, agradar líderes, agradar eleitores, agradar ovelhas, agradar o pai e mamãe. Mas Deus nos colocou aqui para agradarmos o coração dele. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Que Ele nos encha dessa profunda consciência da dignidade que há em cada pessoa e do desafio de amar cada um com o amor que vem dele, a fim de que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Aleluia, aleluia. Digo assim, pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Deus abençoe, querido. Meus queridos, nós estamos, como já foi anunciado no último culto nosso, com a iniciação da Santa Ceia. Nós não fazemos em todos os cultos, apenas no início do ano e no final do ano. Eu queria convidar aqui o pastor José Ferreira, de Santa Catarina, esposo da irmã Elizabeth, convidado de todos nós, através da dentária Giovanni Sá. Para vir aqui. Queria que o senhor lesse o texto bíblico da ceia, o texto que o senhor achar conveniente, e junto conosco consagrasse os elementos da ceia. Tá bem? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos? O pastor José Ferreira, hoje nós estamos assim, agraciados com muitos pastores para ministrar aqui. Convidado o nosso pastor Marcelo, convidado o nosso pastor José Ferreira e convidado o nosso pastor Márcio Valadão. Então, nós temos 3 ministrações aqui hoje. O pastor José Ferreira, humilde, abençoado, crente, convertido, não é? Já aluguei com ele aqui. Ele vai estar ministrando no culto de abertura da sessão legislativa do ano que vem. Amém. Tá bom? Santa Ceia, enfim.
Isso uma condição, se até lá não tiver ocorrido o arrebatamento da igreja. Porque se ocorrer, ele não está aqui de nós. Né? E o pastor Márcio teve um probleminha, o pastor Márcio Faladão teve um problema no aeroporto, não chegou a tempo, então a gente vai estar agendando ele para outra data, né? O deputado Lincoln Portela, e foi o nosso portador desse convite. Tá bem? O senhor fica à vontade. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer da minha alegria de poder estar aqui, trazendo um abraço do nosso pastor presidente da nossa convenção, o pastor João Luceno, também o nosso vice-presidente, o pastor Miltinho, poder estar aqui com o pastor João Campos, o pastor Paulo Freire, a deputada Giovana. Para mim é um motivo de muita alegria rever o deputado Sóstenes, um amigo que nós ali em Santa Catarina aprendemos a amar. Esse dia é um dia especial. Nós temos dado atenção a tantas outras coisas e deixamos muitas vezes o ato da Santa Ceia, ou fazemos ele de qualquer maneira. Mas aqui representa a nossa comunhão com Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, depois de ouvir uma palavra tão abençoada, que traz aos nossos corações o sentido que essa hora está chegando, que o momento está chegando, e para isso precisamos estar em comunhão com Deus. Texto muito conhecido, todos nós lemos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Pastor Paulo, obrigado. Vamos lá. É o teu momento, é você e Deus. Você chegar para o Senhor e dizer: Pai, aqui estou. O mesmo texto diz: examine-se o homem-se a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, e aqui nas mãos dos teus filhos estão o pão e o cálice, que simboliza, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Pão, Senhor, que representa a tua carne que foi machucada, ferida, em favor de nós. E também o cálice com o suco da videira, Senhor, que representa o teu sangue, que é a nova aliança, o novo pacto, o sangue que nos purificou de todo o pecado, e por isso somos agradecidos a Ti. Obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pedir esses diáconos aqui